Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e, como sempre, vamos pedir para fechar os nossos olhos da carne, elevar os nossos olhos do Espírito até os céus e orarmos para podermos harmonizar este momento. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para podermos estudar os seus ensinamentos. Envolva-nos com os seus fluidos de paz e harmonia e de amor, para que nos conduza os nossos pensamentos para uma melhor direção de compreensão. E assim, Senhor, certos da sua presença amiga, que possamos dar por iniciado o estudo de hoje. Fica conosco, mestre amigo, porque de ti muito precisamos. E nada melhor do que, mantendo os nossos olhos fechados, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 19, o poder da fé. No início deste capítulo, Allan Kardec nos apresenta o seguinte trecho, tirado de Mateus, no capítulo 17. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como a um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A montanha que a fé transporta são as inúmeras dificuldades que encontramos na nossa vida. Mas aqui já caberia uma pergunta nossa. Qual o poder da nossa fé? A palavra fé, que vem do latim fides, que significa finalidade, acreditar em algo que seja verdadeiro, é a constatação de que precisamos ter fé. A falta de fé reinante em todos os níveis da vida é um fato de observação diária para qualquer pessoa que se preocupe com o estado atual da humanidade. Falamos não somente da fé divina, mas também da fé humana. Que gosto ou estímulo dá a observação diária dos noticiários do mundo, que só apresentam desgraças, crimes, violências, sem que as notícias boas compensem a más. Não se faz aqui a apologia de ignorar o estado do mundo, só porque ele é desagradável, mas a simples verificação de que o que vende mais é a notícia triste. Mas reconhecer isso é sinônimo de cruzar os braços e desanimar? Não, definitivamente não. O homem espiritual tem a intuição da presença divina nos acontecimentos de sua vida e não se desespera de um modo absoluto, pois com a ferramenta da fé entra em estado de esperança, a espera na mudança das condições do sofrimento. Localizando o sofrimento ou o mal como transitório e finito, traz como uma consequência a paciência, a calma, a sabedoria e a força. Agora, nos cumpre trabalhar mais e melhor, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para levantar a moral da humanidade. E aí cabe um importante papel ao Espiritismo, como o Consolador prometido, e ao movimento espírita em particular. É agora o momento ideal para informar as pessoas que não chegou o fim dos tempos, mas que se avizinha uma nova era que está ao nosso alcance e em que todos somos chamados a colaborar. Para mudar esse estado de coisas, é preciso que o ser humano tenha fé em si próprio, qualificando a fé como um sentimento inato no homem sobre o seu destino, e vemos que ela não se impõe, mas que todos podem adquiri-la. Era isso que Jesus se referia ao dizer aos seus apóstolos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17. Gente de pouca fé, porque na verdade vos digo que se tivesses a fé como um grão de mostarda, diria-se para esse monte passar daqui para acolá, que é o tema de hoje. Quem melhor que Allan Kardec, que estudou esses fenômenos do magnetismo e que o levaram a concluir que eis porque as pessoas que alinham a uma fé ardente a uma grande potência fluídica normal podem, pela simples vontade dirigida para o bem, operar esse fenômeno estranho de cura que antigamente eram considerados prodígios, quando são apenas consequências de uma lei natural, nos falou Allan Kardec. Desde que se conheça as leis naturais que regem todos os atos da vida, explicando e compreendendo-os, deixa de haver os chamados milagres, porque os fatos, como tal qualificados hoje, terão a sua explicação lógica na ciência de amanhã. A fé é humana e também divina.
O discípulo sincero reconhece humilde que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre que lhes conceda a fé, como se essa fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como uma doação ou uma herança. Novamente, Kardec diz: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um de nós, falou-nos Kardec. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar que muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter a fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, ela se impõe. Não, ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhes ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. As pessoas de caráter fraco ou que desanimam perante os obstáculos demoram mais na construção do edifício da chamada fé no íntimo de cada ser. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e com a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. É importante considerar que outras situações podem oferecer oportunidade de despertamento da fé. O seu desenvolvimento, porém, é outra história. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, seguidas a grandes calamidades da sorte, correm apressadas aos templos religiosos ou aos oráculos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. Emmanuel nos orienta no livro Vinhas de Luz, aspas, o que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito oferido pelos azorragues da experiência cruel. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Uma fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, nos fala Emmanuel. Por não ignorar que a aquisição da fé, em muitos casos obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-lhes o poder em resposta ao pedido que lhes dirigiam os apóstolos. Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, basta que seja verdadeira, acreditem. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno da vida, ela crescerá e será capaz de realizar coisas prodigiosas, deslocando montanhas ou fazendo a moreira desenraizar-se e ser transportada até o mar, no Evangelho de Lucas. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Voltemos a Emmanuel nas Vinhas de Luz, aspas. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como um orientador, um engenheiro e um operário de si mesmo, nos falou Emmanuel. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade.
A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim como nas pequenas ou nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-me e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Claro que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Evangelho de Lucas, no capítulo 17. A fé estacionária não é produtiva e se abala às menores contrariedades ou provações. Está claramente representada na alegoria dos servos inúteis, isto é, dos servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira. Depois de exaltar o poder da fé, Jesus faz os apóstolos compreenderem que, para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal, a benefícios dos semelhantes, nos falou Jesus. Os bons obreiros, os servos inúteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí, o apóstolo Tiago ter afirmado com convicção no seu Evangelho, no capítulo 2. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, nos falou o Evangelho. Voltamos então a Emmanuel novamente no Vinhas de Luz. Aspas. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando a inquietação e o desânimo. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e no teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e as grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso o instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor, sabedoria, beleza e poder. Emmanuel. Quando Allan Kardec chama a atenção sobre confundir-se fé com presunção, ele quer demonstrar a diferença entre fé em si, nas suas capacidades humanas, e a fé religiosa, cuja confiança em si vem dos conhecimentos relativos a Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Quando Jesus disse a seus discípulos que lhe perguntaram por que não conseguiram libertar o jovem lunático da obsessão, ele respondeu: por causa da vossa pouca fé. Jesus estava se referindo ao poder da fé nas ações do Espírito imortal, onde ele estiver. Eles estavam com Jesus, conviviam com ele, recebiam mais esclarecimentos do que aos dados para as demais pessoas, mas, no entanto, ainda não possuíam a fé necessária para remover os obstáculos. A fé é capaz de quebrar as barreiras do orgulho e do egoísmo. É preciso, entretanto, entender a quem se pede. A humanidade, com sua limitação de pensamento, acaba por humanizar a figura de Deus. E esse movimento de o humanizar, criando uma figura humana do Deus Criador, acaba limitando ainda mais a nossa percepção sobre Deus e seus atributos. Isso geralmente leva-nos à descrença e muitas vezes ao fanatismo. Quando não exercitamos a nossa capacidade de raciocínio e de reflexão, acabamos por diminuir a nossa capacidade de perceber o que nos rodeia e ingressamos numa verdadeira cegueira espiritual. Recorremos então ao senso comum, adotando justificativas sem fundamento para explicar o nosso sofrimento. É nesse momento que muitas pessoas dizem que o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso guia espiritual se afastou de nós. Isso é um tremendo equívoco, pois é justamente nesse momento que a figura do mentor se faz mais presente. Somos nós que nos afastamos mentalmente deles. Eles sempre estão do nosso lado,
nós é que não queremos vê-los. Pedir e obter é mais uma questão de agir e de realizar. Tudo é ação e reação, e a doutrina espírita é uma luz lançada por Jesus na Terra para a continuidade de sua obra, exemplificado de amor, carinho, verdade e vida. Caibar Schutel, um grande escritor, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos dá a comparação da fé ao grão de mostarda. Nos diz o autor: a fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar as montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças para o campo mais largo, mais aberto e mais dilatado dos horizontes. A fé verdadeira estuda e examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho. Também nos diz o autor que a fé não se compra nos templos de mercadores nem nas feiras, não se dá por esmola nem se adquire por herança. Todas as graças de Deus que nos tem concedido aos homens que têm menos fé é dado gratuitamente. E por que assim acontece? Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exercício do livre-arbítrio, nos fala Caibar Schutel. É para a nossa reflexão. E quando oramos, Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e quando dizemos meu Pai, Ele é meu Pai, não é porque o vemos com os nossos olhos naturais, não estamos frente a frente com Ele, mas falamos por conta da atitude de fé. A fé é, portanto, mais do que um mero acreditar. É sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. É a confiança nas capacidades depositadas em si mesmo pela natureza e na existência de uma ordem natural progressiva. Cabe aqui outra reflexão nossa. É possível manter a fé em meio ao caos? É possível manter a serenidade quando tudo ao redor parece ser simplesmente o horror, a miséria e a morte? Madre Teresa de Calcutá, com suas irmãs missionárias da caridade, demonstrou ao mundo como é possível servir no bem sem possuir quase nada. E até onde pode nos levar a fé, poderíamos perguntar. Se essa pergunta fosse feita a Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que viveu nos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial, ele responderia que a fé seria a ferramenta para a sobrevivência e a superação da sordidez do campo de concentração. Se fosse perguntada a Divaldo Pereira Franco, sua resposta talvez seria mais de 30 mil crianças amparadas, 500 filhos adotados, centenas de livros psicografados, dando voz à espiritualidade. E agora, se a pergunta fosse feita a cada um de nós, que resposta teríamos a oferecer? Reflita e, se possível, responda isso a si mesmo. A essa confiança poderíamos chamar de fé em si mesmo. Para muitas pessoas, a natureza é a maior prova que existe algo acima de nós. Os bons obreiros, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. E aqui vai uma historinha fictícia, mas que pode exemplificar o poder da fé. Em uma pequena cidade, castigada por longas estiagens e secas, que perdurava por anos, um respeitável ancião resolveu convocar os habitantes para se reunirem na praça e fazerem orações na intenção de obterem a chuva. Todos os moradores da cidade compareceram, mas só um pequeno garoto tinha nas mãos um guarda-chuva, isso quer dizer fé. Belíssima história. Na atualidade, a fé cristã está sofrendo um arrefecimento por causa da tecnologia. As inovações fazem-nos grandes facilidades, mas também muita superficialidade e um distanciamento das coisas mais essenciais da vida, principalmente daquelas atividades ligadas à religião. Coloquemo-nos como simples tarefeiros na obra do Senhor. Peçamos forças para o desenvolvimento da nossa missão, seja ela grande ou pequena. A fé é, sem dúvida, um elemento transcendental que dá confiança de que o impossível poderá se tornar possível. A fé é o nosso grande sustentáculo. Outra pergunta: que seria de nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados? Já pensou nisso? Aquele que tem fé vigorosa aceita de bom grado qualquer extremo, pois, embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera que o tempo, o grande arquiteto do universo, possa oferecer as oportunidades para os seus ideais que venham a ser concretizados. Agora,
Fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer o estudo, agradecer a oportunidade de conhecermos o Evangelho e desfrutar seus ensinamentos. Vamos pedir uma vibração de paz e harmonia aos ambientes de dor e de sofrimento, como os hospitais, e lá os profissionais da saúde que lutam incansavelmente contra a pandemia. Pedimos uma harmonização para os diversos segmentos religiosos, bem como a nossa Casa Espírita. Pedimos uma harmonização aos líderes das nações para que tomem boas resoluções. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser interior e também, se possível, uma outra, onde quer que ela se faça necessária. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça críticas, comentários, dê sugestões e, se possível, divulgue o nosso canal entre os seus amigos. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Muita paz, obrigado, que assim seja.